Se pensar em termos positivos, criará resultados positivos. Se pensar em termos negativos, criará resultados negativos. Essa é a afirmação que a maior parte dos treinadores, filósofos, oradores, pensadores, os maiores homens que já pisaram na Terra, todos eles concordavam com essa mesma afirmação, a de que os nossos pensamentos, sejam eles bons ou vis, vão criar a nossa realidade. E esse vídeo é sobre isso. Como assumir o controle de seus pensamentos para finalmente criar a vida e os resultados que você deseja. Seja bem-vindo. A verdade é que existe um livro chamado Como o Homem Pensa, escrito pelo autor James Allen, que na verdade é um dos principais livros do mundo do desenvolvimento pessoal. Os livros que você vê hoje em dia nesse nicho, a maior parte deles beberam dessa fonte, desse livro chamado Como o Homem Pensa. E nesse livro tem uma afirmação, uma frase ali que o James Allen cita e eu quero trazer para você. O pensamento é o poder mestre que molda e realiza, e o homem é a sua mente. E à medida que ele usa a ferramenta do pensamento, moldando o que ele quer, produz 1000 alegrias ou milhares de males. Ele pensa em segredo e isso se manifesta externamente. O seu mundo é apenas um espelho. Leva essa frase para a sua vida. Segundo James Allen e diversos outros autores, os nossos pensamentos eles determinam os resultados que nós temos na vida. E se você for olhar a fundo, Ernest Nightingale falava sobre isso, Bob Proctor falava sobre isso, Joe Dispenza fala sobre isso, os maiores filósofos falavam sobre isso, a Bíblia fala sobre isso. Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Ou seja, a sua vida é apenas um reflexo direto daquilo que você pensa na maior parte do seu dia. Afinal de contas, se você for para o lado da ciência, buscar a neurociência, o que já é comprovado hoje em dia, nós sabemos que os nossos pensamentos, eles ativam determinados circuitos cerebrais, sinapses neurais, e quanto mais você pensa sobre algo repetidas vezes, isso reforça ainda mais aquele circuito, aquela sinapse neural. E o que são sinapses neurais, senão aquilo que controla como nós agimos no dia a dia, como você reage ao que te acontece, as decisões que você toma diariamente. Literalmente, a nossa vida ela é controlada pelas sinapses, por esses circuitos cerebrais. O cérebro é quem comanda tudo, ele é a estação de computação eletrônica. E o que reforça, cria ou desativa sinapses? O pensamento. Quanto mais você pensa sobre uma coisa, mais você reforça aquela trilha neural relacionada àquilo. E a partir daí, vai ser cada vez mais fácil para você pensar de novo naquilo e agir daquela forma e assim por diante. É assim que um hábito é formado. Então, quando o cara entende que os pensamentos moldam o nosso cérebro, literalmente, você assume o controle da sua vida. Porque agora você entende que você precisa passar a pensar no que você quer, a pensar na vida que você quer viver, e não no que você já viveu ou nas suas circunstâncias atuais. E é exatamente o que esse livro fala. É sobre você escolher criar uma visão de futuro, criar a vida dos seus sonhos. Porque quando você tem uma visão clara do que você quer, você começa a pensar cada vez mais naquilo, ao invés de ficar pensando no passado, no que de ruim te acontece, nas circunstâncias negativas da sua vida. O Joe Dispenza ele fala o seguinte: as pessoas elas acordam, elas começam o dia já pensando no que de pior aconteceu na vida delas, já pensando num passado negativo que elas viveram, já revivendo memórias negativas. E adivinha, se é isso que você está pensando quando você começa o dia, você vai passar o restante do dia agindo de acordo com isso. Afinal de contas, já é habitual para você sempre pensar em negativo, sempre pensar no pior de tudo. Agora, você pode escolher se treinar a pensar no que você quer, a ter pensamentos alinhados com a vida dos seus sonhos. Se você leva mais para o lado da metafísica ou da física quântica, o que é comprovado hoje em dia? Que os pensamentos, eles mudam a sua vibração, a vibração que o seu corpo tá. Afinal de contas, tudo no mundo vibra a todo momento. Tudo é formado por vibração. E é exatamente esse nível de vibração que determina a frequência que aquele objeto ou você como ser humano está emitindo. E é essa frequência que determina o que você atrai para a sua vida. É isso que a física quântica comprova hoje em dia, que a lei da atração afirma. Então, a gente começa a ver que está tudo conectado à mesma coisa. Pensamento controla a sua vida, sua realidade, seus resultados. Quando você pensa sobre algo, esse pensamento ele ativa determinados estados emocionais.
É ou não é? Pensa o seguinte, se você começar a pensar em algo ruim que aconteceu na sua vida, pensar naquilo de novo, lembrar e reviver aquilo, você vai começar a se sentir mal, o sentimento vai estar alinhado com o pensamento. Da mesma forma, se você pensa em algo bom, algo positivo, você vai começar a se sentir bem. Todo sentimento ele é uma resposta aos pensamentos que você nutre no seu cérebro. E você se comporta de acordo com o seu sentimento. Se você está se sentindo desmotivado, depressivo, dificilmente você vai ter vontade para entrar em ação e criar um resultado que você queira na sua vida. Agora, se você está se sentindo confiante, animado, esse sentimento vai te fazer entrar em ação com muito mais facilidade do que uma pessoa que está ali depressiva. Então, os sentimentos eles sempre vão determinar a sua capacidade de agir. Novamente, comprovando que os seus pensamentos influenciam a sua realidade. Então perceba que está tudo ligado a o que você pensa na maior parte do tempo. Não é o que você pensa de vez em quando. Não é o eu acordei, eu vou pensar positivo e o resto do dia é pensamentos negativos a todo momento. Não é isso. É sobre o que você pensa na maior parte do seu dia. E aí entra algo que você precisa entender. 90 a 95% dos nossos pensamentos diários, na verdade, são controlados por algo muito mais profundo e que pouca gente fala. O que eu chamo de condicionamento neural. De onde você acha que vêm seus pensamentos? Por que você pensa o que você pensa? Por que os seus pensamentos são sempre pensamentos de dúvida, de incerteza, de insegurança, de eu não sou capaz, de não vai dar certo, eu não vou conseguir? Por quê? Por que será que uma pessoa ela tende sempre a pensar no lado pior da vida, em tudo de ruim, enquanto outra ela pensa mais no lado positivo das coisas? Será que isso é aleatório ou na verdade isso é um condicionamento? Por isso que eu falo condicionamento neural. A verdade é que os nossos pensamentos, e isso é o que a ciência mostra hoje em dia, a maior parte deles, 90 a 95%, são subconsciente, ou seja, são pensamentos que você não escolhe tê-los. Na verdade, eles vêm como um reflexo direto da sua programação, do seu condicionamento. E quando eu falo de condicionamento, eu estou falando de quê? Do conjunto de crenças, de convicções, de memórias que foram formados no seu cérebro ao longo da sua vida. A partir de tudo que você viveu, tudo que você viu, ouviu, experienciou nos primeiros anos de vida e toda a sua realidade, mas principalmente nos primeiros 7 anos de vida, que é o que a psicologia chama de primeiro centênio. Ou seja, tudo que você viveu, traumas, críticas, rejeições, experiências negativas, moldaram convicções, crenças no seu cérebro que hoje em dia determinam qual tipo de pensamento você vai ter em determinada situação. Então, o jogo não é somente escolher eu vou pensar mais positivo, porque muitas vezes isso não resolve. Se você tiver um condicionamento extremamente negativo, esse condicionamento vai assumir a frente daqueles pensamentos conscientes que você escolhe ter. Os pensamentos inconscientes automáticos vão dominar. Então, por isso que o jogo é você mudar esse condicionamento, porque uma vez que você muda ele, os seus pensamentos passam a ser mais positivos na maior parte do dia, porque você escolheu mudar a raiz, a base, o princípio de onde os pensamentos fluem. Então, essa é a sacada de ouro, irmão. Você precisa escolher construir um novo condicionamento neural com crenças mais positivas, com memórias mais positivas, ressignificar literalmente o seu passado, os traumas. E aí, a PNL, Programação Neurolinguística, é o que eu recomendo para você buscar essa ferramenta, porque literalmente foi o que mudou minha vida. Então, assim, é sobre literalmente ressignificar o seu passado, mudar suas convicções, suas crenças, e uma vez que você faz isso, automaticamente seus pensamentos vão estar em congruência com esse novo condicionamento. E se você constrói um condicionamento mais positivo, adivinha, seus pensamentos vão ser mais positivos na maior parte do dia. Novamente eu trago aquela afirmação: se você pensa em termos positivos, você vai criar resultados positivos. Se pensar em termos negativos, criará resultados negativos. O nosso cérebro, a nossa mente, ela é como um solo fértil, onde qualquer semente que você plantar, independente se é uma semente boa ou um veneno, o solo somente vai aceitar, germinar e florescer aquilo. A sua mente é igual. Se você vai plantar um pensamento positivo ou um pensamento vil, um pensamento negativo, é uma escolha sua. Mas saiba que a sua mente vai aceitar, vai germinar esse pensamento e vai gerar milhões e milhões de outros pensamentos alinhados com o pensamento primário. Quando você pegou uma semente de maçã e você planta ela no solo, você sabe exatamente que tem uma semente sendo plantada, mas é impossível você me dizer quantas maçãs vão nascer daquela única semente. Ou melhor,
quantas sementes vão nascer a partir daquela, porque dentro de cada maçã que der como fruto, existem diversas outras sementes ali dentro. Então, uma única semente, ela, uma vez germinada, ela vai gerar milhares e milhares de outras sementes como aquela. A sua mente é igual. Se você planta um pensamento negativo e você se mantém alimentando aquele pensamento, ou seja, regando ele, isso está sendo germinado pela sua mente, no seu cérebro. E isso vai gerar milhões e milhões de outros pensamentos igual ao pensamento primário, ou seja, mais pensamentos negativos, mais e mais daquilo. Agora, se você escolhe plantar pensamentos positivos, irmão, isso vai germinar e cada vez mais pensamentos positivos vão surgir na sua mente, alinhados com o pensamento primário. Novas ideias, novas sacadas, novas visões, tudo vai começar a fluir. E uma vez que você passa a ter mais pensamentos positivos do que negativos, adivinha? Seus sentimentos mudam, você se sente muito mais feliz, muito mais alegre no seu dia a dia e as suas ações mudam. Você começa a agir de forma diferente, tomar decisões que você não tomaria antes, fazer coisas que você não faria antes, porque agora os seus pensamentos te permitem isso. Então, leve esse vídeo para a sua vida, irmão. Escolha agora, conscientemente, começar a criar pensamentos mais positivos e sempre que aparecer um pensamento negativo, você escolhe conscientemente cortar esse pensamento e transformá-lo em um pensamento bom. De novo, é um treino. E principalmente, busque mudar o seu condicionamento. Pesquise por programação neurolinguística, pesquise por essas informações para buscar resolver os seus traumas, as suas convicções negativas, suas crenças limitantes, porque tudo isso controla quais pensamentos você tem no piloto automático. 95% dos nossos pensamentos são automáticos. E eles vêm diretamente desse condicionamento. Uma vez que você muda, irmão, os pensamentos mudam e a sua vida inteira é transformada. Certo? Tamo junto, deixa o like se esse vídeo fez sentido, se esse vídeo te ajudou de alguma forma e nos vemos no próximo. Bora!